Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre economia e sua relação com o agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje está aqui comigo Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Seja bem-vindo, Gabriel. Eu que agradeço, Natália, é um prazer estar aqui. Gabriel, é muito relevante a gente falar sobre economia, né? Como que isso impacta o agro, e ao mesmo tempo a gente tem um desafio, que é traduzir a linguagem, que às vezes é um pouco mais complicada para quem não é do meio, para quem é do setor. Recentemente eu ouvi você falando a questão de que o cenário global é uma oportunidade para o Brasil. Então eu queria que você já trouxesse a sua visão e explicasse um pouco mais, já para a gente ter esse viés positivo do que tem para o Brasil, né? Para 2024 e aí para esse futuro mais próximo. Então, acho que o cenário global é uma oportunidade para o Brasil porque quando a gente olha o conjunto de países emergentes, investíveis, vamos colocar assim, eles se reduziram. Então, quando a gente olha, por exemplo, o investidor global, ele já não está mais colocando recursos na China por conta desse risco geopolítico, né, de crise com os Estados Unidos, que começou, na verdade, no primeiro governo Trump, né, que se agudizou, digamos assim, piorou com o Biden. Teve essa continuidade dessa deterioração da relação comercial Estados Unidos e China. Então, tem muito investidor global saindo da China. Na Turquia também, que é um outro país emergente relevante, que atrai muito fluxo de capitais, a institucionalidade é ruim, né? Vira e mexe, o presidente interfere no Banco Central, na política monetária, cambial. Então, tem muita fuga também de capitais da Turquia por conta dessa intervenção do governo, nessa institucionalidade. E não tem muitos outros mercados do tamanho do Brasil com liquidez. Então o Brasil, sim, teria o Brasil, o México e a África do Sul. E acabou, não tem muito mais opção. Então, por isso que nesse cenário global mais complicado, onde por conta dessa guerra geopolítica, guerra não é o termo correto para geopolítica, mas assim, por conta dessa crise geopolítica e dessa reorganização das cadeias globais de suprimento, que envolve não só o agro, mas também investimentos industriais de manufatura, o Brasil pode surfar essa onda. Tem uma janela de oportunidade para a gente se beneficiar, atraindo todo esse capital que está saindo desses outros países. Então, assim, tem um cenário que é mais complicado para o mundo como um todo, vai ter mais fricção, mais confusão, mas o Brasil pode se beneficiar disso se aproveitar essas oportunidades, tanto no agro quanto em outros setores industriais. E aí eu te pergunto, o fato de o Brasil ser um grande produtor e exportador, você acredita que influencia nessa questão de ser um atrativo? Acho que sim, influencia bastante, porque o Brasil já é um dos principais países exportadores de commodities, agrícolas principalmente. Então o Brasil já tem uma capacidade instalada, digamos assim, já tem uma inteligência para produzir e exportar muitas das commodities agrícolas. Então isso facilita, né? O retorno desse capital investido vem mais rápido, no fundo é isso. Então acho que essa posição do Brasil com certeza ajuda para atrair esse capital, porque como você já tem a estrutura, você consegue rentabilizar esse investimento muito mais rápido. Então ter essa infraestrutura já pronta e o acesso a esses mercados, essa capilaridade que o agro já tem, ajuda bastante a atrair. O que falta no fundo é um dever de casa que o Brasil precisa fazer, né, que é garantir uma segurança jurídica, um sistema tributário de mais qualidade, regras do jogo estáveis, né, uma qualidade regulatória ok, para conseguir atrair esse capital. Então, não é difícil, mas se não fizer esse dever de casa, fica mais complicado de atrair esse capital, mesmo com o externo, né, o global ajudando. Então, tem um dever de casa ainda por fazer, mas, digamos, a bola está quicando na nossa área. O Brasil tem todas as condições de aproveitar, é só fazer o mínimo, digamos assim. O produtor na base, quando a gente ouve a sua fala e vê esse viés positivo, né? E aí o produtor, a gente vê o crescimento da produção brasileira, vários riscos climáticos afetando a produção, então uma necessidade maior de proteção do produtor com seguro, contratação de crédito,
também ferramentas para gestão de risco de preço. Então, essa necessidade também aumenta para o produtor. Eu queria sua avaliação em relação ao que o cenário político, qual é o status atual e como isso acaba influenciando, o que o produtor pode esperar em relação a isso. Políticas públicas que ele espera, incentivo do país, crédito, seguro, programas de subvenção e outras políticas que auxiliem ele, né, a continuar com o seu negócio, com uma sustentabilidade maior. Tá, então, o governo ele tem dado muita ênfase nessa agenda de transição energética, né, que eles estão chamando de transição ecológica, que envolve não só a parte de energia, mas também o agro, essa integração de lavoura com pecuária, né, essa agrofloresta, né, de combinar esses dois vetores de produção, é uma pauta que tem sido muito destacada pelo governo. Em parte o agro já fazia isso antes do próprio governo patrocinar, digamos assim, mas acho que tem uma questão de escala, né? O governo está tentando escalar essas práticas que já eram feitas pelos produtores aqui no Brasil, e aí está tentando fazer isso basicamente por conta dessa agenda ESG, né? Dessa agenda ambiental de buscar uma sustentabilidade maior. Então acho que tem oportunidades, o governo está tentando escalar muitas práticas que os empresários, né, os produtores já faziam. Pode ser uma oportunidade, acho que o BNDES também tem um papel relevante nisso. O BNDES também entrou mais forte, digamos assim, concedendo crédito com linhas com juros mais baratos, vamos colocar assim, com taxas que não são taxas de mercado. Então, eu acho que tem um esforço direcionado do governo, tanto via a política agrícola de fato, e aí olhando muito para o investidor global, para tentar escalar práticas que já eram feitas e mudar um pouco essa percepção. O Brasil tem um desafio de imagem, né? O agro, ele é um dos mais sustentáveis do mundo, um dos mais eficientes do mundo, mas se criou essa imagem de que o agro brasileiro desmata, o que não é verdade. Então, acho que tem esse desafio de imagem, esse desafio de imagem, acho que superar ele passa por essa escalabilidade, que é mostrar o quão eficiente a gente já é e o quanto que isso reduz o desmatamento. Tem outro dever de casa que o governo precisa fazer, que é evitar esse desmatamento, mas isso é uma outra agenda. E acho que tem o BNDES, que entrou mais forte. E não só o BNDES, acho que o Banco do Brasil também é muito forte no financiamento agro. E a Caixa também está entrando muito forte, né, no financiamento agro. Então acho que os bancos públicos, de uma forma geral, estão mais ativos, digamos assim, na concessão de crédito para o setor. Gabriel, a gente teve recente, né, a mudança de governo, a mudança de políticas, também muita coisa acontecendo no mundo em relação à taxa de juros, agora a redução, uma escalada de redução de taxa básica de juros no Brasil, que impacta também, o crédito impacta a vida do produtor. Eu queria uma avaliação geral sua em relação ao que você vê hoje como desafios, pontos falhos, que podem acabar prejudicando de alguma forma ou tornando mais difícil a vida do produtor rural, por impactar negativamente ou ter um desafio melhor para evoluir em assuntos específicos da economia brasileira. Tá, um dos riscos que eu acho que pode atrapalhar, pode machucar o produtor é uma condução errática da agenda de relações internacionais, a diplomacia, né, a agenda de diplomacia, porque a gente sabe que ainda tem muito mercado para o Brasil acessar, né? Tem o Oriente Médio, tem a Índia, que vai ser a nova China. A China está passando por um processo de envelhecimento populacional bastante grande, que foi acentuado durante os 3 anos de pandemia. Eles perderam praticamente uma década de natalidade por conta dos 3 anos de pandemia. Então, a Índia parece que vai substituir, vai fazer esse papel de abrir mercado, digamos assim. A Índia é o país hoje já mais populoso do mundo, já passou a China. Então acho que tem o Oriente Médio, tem a Índia e tem a África como mercados em potencial para o produtor agrícola aqui no Brasil. E aí para a gente acessar isso é via relações internacionais, diplomacia. Então acho que tem um risco, pode ser um risco ou uma oportunidade, né? Vai depender muito de como que a gente vai conduzir o processo, mas de acessar esses mercados. Então para acessar esses mercados você vai fechar acordos bilaterais, e aí precisa de uma agenda de relações exteriores bem feita.
E a gente está vendo alguns erros, né, alguns equívocos do governo nessa agenda. Então, acho que isso pode atrapalhar o produtor, é um risco que a gente tem que monitorar. E uma outra coisa é uma condução da agenda econômica de forma mais dogmática, né? Mais dogmática ou ideológica, menos racional. E como é que isso afeta o produtor? Basicamente, mudando os preços relativos da economia, né? Se mudar muito o juros, se mudar muito o câmbio, se mudar muito a inflação, acaba tendo repercussão macroeconômica, não só aqui no Brasil, mas afeta essa capacidade, né, de exportar para outros países. Então, a gente sabe que o câmbio, por exemplo, a taxa de câmbio é uma variável importante de competitividade dos exportadores. Então, uma política macroeconômica pouco racional pode atrapalhar. Então, é um outro risco que a gente tem que acompanhar. É importante que a política macroeconômica tenha base sólida, assim, o governo consiga tocar sem ideologia essa agenda. Existem oportunidades de melhoria, né, na forma como o governo está tocando. As medidas estão muito concentradas pelo lado da arrecadação, por exemplo, aumento de carga tributária. Tem pouca coisa pelo lado de corte de gasto, apesar de ter mais de 700 bi de reais em 10 anos com potencial de economia, mas ainda tem espaço para melhorar. Mas, assim, de uma forma geral, acho que dá para dizer que, do ponto de vista da política fiscal, né, das contas do governo, que é, digamos, a origem dos outros problemas de juros altos, inflação alta, câmbio descontrolado, está ok, poderia ser muito melhor. E na parte de relações internacionais, diplomacia, não está legal. Estava neutro, também estava ok, mas recentemente a gente viu muitos erros. Então, é uma outra coisa que a gente precisa ficar acompanhando, porque pode atrapalhar o produtor. E essa questão fiscal influencia em quê? O fiscal, ele é um dos grandes problemas que o Brasil tem, assim, historicamente. Porque o Brasil nunca cortou despesa, nunca cortou gasto de forma estrutural. Já cortou pontualmente num ano, mas no ano seguinte devolveu, a despesa voltou a crescer. Então, o fiscal é relevante pelo seguinte: se a despesa do governo crescer muito acima da capacidade do país de gerar riqueza, que é o PIB, né? Se a despesa cresce mais que o PIB, você vai ter um problema de déficit, né? O déficit vai aumentar e a dívida também. Então, você vai acabar chegando numa trajetória de dívida insustentável. Então, o fiscal, ele é a origem dos nossos problemas, né? Se o governo não tiver as contas equilibradas, ele vai produzir uma distorção na inflação, no mercado de trabalho e na curva de juros. O Banco Central, por exemplo, se o governo resolver gastar mais para deixar a economia artificialmente aquecida, né, o PIB artificialmente forte, isso vai gerar mais inflação, vai atrapalhar o trabalho do Banco Central. Isso pode demorar um tempo, né, para ser percebido com esses resultados? Demora um pouquinho, né? O governo, digamos, os excessos do governo, né, de gastos começam hoje, isso fica evidente, demora 1 ano e meio, 2 anos, não é imediato. Então, esse tipo de coisa pode atrapalhar. E aí como é que afeta o produtor? Se o Banco Central, no final do dia, não consegue trabalhar com juros mais baixos na economia por conta da política fiscal, o piloto do avião é a política fiscal, são as contas do governo. Quanto maior o déficit, menor o controle que o Banco Central vai ter da taxa de juros. Então, aqui, no fundo, quem define a taxa de juros de equilíbrio do país são as contas públicas, a política fiscal. Então, isso afeta o que a gente comentou anteriormente, que é o volume de crédito, o custo desse crédito para o produtor. Então, quanto mais baixos os juros, melhor para todo mundo, inclusive para o produtor agrícola. Para isso, a gente precisa das contas equilibradas. Se essas contas estiverem desequilibradas, a percepção de risco é maior, né, de risco de calote, de default, risco de crédito, que a gente chama, é maior. E aí, naturalmente, a taxa de juros vai refletir esse risco maior. Então, o juros vai ser mais alto e você pode entrar nesse processo, nessa espiral de um déficit alto que alimenta uma dívida alta. E aí, quando você faz a conta, essa dívida nunca estabiliza. Ela fica sempre crescendo de forma ininterrupta. E aí isso gera uma aversão ao financiamento no país. Então, isso é um problema. Em relação aos investimentos, né, que acabam contribuindo para o crescimento do país e de alguns setores como o agro, que acontece também, né, investimento em alguns setores, na parte de logística, enfim, tecnologia e números. O que você avalia que pode evoluir ou o caminho que você
tem vislumbrado, assim, né, que vai acontecer uma perspectiva para que realmente melhore a atratividade de investimento, ou mesmo que você faça uma avaliação sobre como está essa atratividade para o investidor no Brasil? Por mais que a gente já tenha começado falando um pouco sobre isso, né, mas que agora você pudesse ser mais específico. Então, o investimento no Brasil ele ainda é muito baixo. Quando a gente pega o investimento como proporção da economia como um todo, é muito baixo. Está abaixo de 18% do PIB o investimento. Deveria ser 20, 21% para a gente conseguir crescer em torno de 2,5% ao ano. Então o investimento ele é baixo, apesar das reformas que foram feitas desde 2016, meados de 2016, o investimento não se recuperou. E aí tem uma variável que atrapalha muito nessa recuperação do investimento, é a incerteza. Se você tem se o futuro é muito incerto, os investimentos eles não vêm. Então, o empresário ele segura o investimento se ele tem uma incerteza muito grande, uma imprevisibilidade muito grande. E o governo atual começou produzindo muita volatilidade, né? Muito ruído. As falas do presidente da República afastaram o investimento logo antes mesmo de assumir, né, o mandato. Então, eu acho que estou dando esse passo atrás porque esse é um fator que acaba atrapalhando esse ganho de fôlego, né, do investimento. Mas assim, os juros, que a gente estava comentando anteriormente, os juros de equilíbrio do país é variável-chave para esse investimento voltar, né? Se esse juro é muito alto, é muito complicado você aumentar o investimento, porque é mais barato você simplesmente colocar o dinheiro no overnight, né, para rolar a dívida do governo e ir para a praia. Você investir numa atividade produtiva é mais difícil se você tem um juro muito alto. Então acho que a política fiscal, infelizmente, tem que falar dela de novo, né? Ela é uma variável super relevante, mas além disso a gente precisa de uma estabilidade regulatória. A gente vira e mexe vê as regras do jogo mudando com frequência, né, no Brasil. Isso é ruim para atrair investimento, porque você se planejou, fez um valuation, né, uma avaliação, uma análise do retorno desse investimento, que muitas vezes acontece em 20, 30 anos. Ter a regra alterada no meio do percurso é muito ruim e afeta o retorno desse investimento. Então, ter estabilidade da regra do jogo é importante, né, a qualidade regulatória, a segurança jurídica. E aí, sobre segurança jurídica, a gente tem visto o judiciário produzindo algumas inseguranças jurídicas, e isso acaba afastando um pouco do investimento também. E tem a parte tributária, né, que no Brasil é um caos. A reforma tributária sobre o consumo foi aprovada, a PEC, ainda faltam as leis complementares, mas que o caminho é ok. Né? Poderia ter sido uma reforma muito melhor, ela passou bem pior do que o desejado, mas é melhor do que o sistema atual. O sistema atual é realmente horrível, então, digamos, entre aspas, quase qualquer coisa diferente do atual é melhor. Isso também ajuda, né? Um sistema tributário menos complexo ajuda muito a atrair investimento. Então, essa é uma outra variável relevante. Certo. Do lado do produtor, ele passou por alguns anos de preços em alta, né? Custos também, mais preços dos seus produtos em alta, e agora a gente vê uma queda já de 2023 para cá e até perspectiva de queda ainda para alguns deles durante 2024. Já vemos o resultado também na desaceleração do produtor no investimento ali das suas áreas de produção, então perspectiva de redução de área ou de produção para algumas atividades agrícolas. Por outro lado, quando há essa redução de preços, a tendência é que possa haver um aumento do consumo. E aí, também tem a redução da taxa de juros agora. Eu queria que você trouxesse como que está o status relacionado ao consumo, se há alguma perspectiva de recuperação ou se já está acontecendo isso e de que forma isso poderia influenciar nessas atividades agropecuárias. O produtor fica muito de olho nisso, né? Se ele não tiver renda, a depender da receita ali, ele vai tirar o pé do freio, substituir cultura. Muitas culturas ele consegue fazer isso rápido, outras não, né? Quando a gente está falando de cultura perenes ou atividades como de pecuária, não tem como ele fazer uma transição rápida. Então, especialmente na parte de grãos, é possível que seja feito isso. Mas para você trazer essa visão de consumo nacional também, alguma coisa de internacional, você citou alguns países aí, para ver se tem uma perspectiva que o produtor também, algum indicativo que o produtor possa ficar de olho para avaliar na decisão. Consumo,
do ponto de vista local, né, doméstico, o Brasil, o consumo das famílias está bem forte. E aí tem duas explicações por que esse consumo está forte. Uma é o mercado de trabalho, que é um vetor de renda relevante, e o outro são as transferências do governo para as famílias, que é uma outra fonte de renda. Então, assim, no fundo é o guarda-chuva de renda. Então, o que suporta esse consumo das famílias resilientes é a renda. E aí tem esses dois canais. O governo está transferindo bastante recurso para as famílias. Então, só para dar uma ideia, o Bolsa Família ele saiu de 14 milhões de famílias para 22 milhões de famílias. E pagava menos de R$200, agora paga mais de R$600. Então, aumentou muito a transferência de renda. Uma outra variável, ainda na transferência de renda do governo para as famílias, o governo voltou com a política de valorização do salário mínimo. Isso aumenta também a transferência de renda do governo para as famílias, porque tem muitas despesas, por exemplo, 60% dos benefícios da Previdência são pagos até um salário mínimo. O abono salarial, que é um 14º, também é 100% vinculado ao salário mínimo. Então tem muitos benefícios que o governo paga que são indexados ao salário mínimo. Então a decisão de jogar o salário mínimo para cima amplia a renda das famílias via essa transferência. E tem outro canal que é o mercado de trabalho, que está forte, está muito forte. O mercado de trabalho, a gente está batendo recorde de geração de emprego, né? A taxa de desemprego está nas mínimas históricas, e o rendimento médio, ou seja, a renda média das pessoas que estão conseguindo emprego, está acelerando. Então, assim, esses dois vetores, eles estão jogando essa renda muito para cima, está muito forte a renda, e esse é o lastro do consumo das famílias. Então o consumo está super forte, deve continuar assim. O que pode reverter isso? O risco, o governo errar na condução da política econômica, né? Se a condução for menos racional, vai bater no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele é, digamos, a última linha da economia, então o governo pode cometer vários equívocos. Isso vai demorar para bater lá no mercado de trabalho, a gente consegue ver vários sinais antes. A inflação é uma delas, a taxa de câmbio é uma outra, a curva de juros, se ficar mais inclinada, é um terceiro. Então, assim, esses são os riscos, né? Mas o cenário base é de um consumo ainda forte. O mercado de trabalho deve continuar ok, resiliente. Então, a perspectiva de consumo das famílias ainda é positivo. Isso do ponto de vista doméstico. Olhando para fora, assim, a economia americana está crescendo uma barbaridade. Está muito acima do potencial. Esse, inclusive, está sendo um desafio para o Banco Central americano tentar fazer aquele ajuste fino ali para a economia, para esfriar a economia, mas não muito. Se esfriar demais, joga ela numa recessão. Então, a economia americana também está mais forte do que todo mundo estava esperando. Então, isso também é bom para o consumo das famílias, né? E a Europa, com todos os problemas que tem na Europa, ela foi menos pior do que todo mundo imaginava. Todo mundo imaginava uma recessão enorme na Europa com uma inflação alta. Não aconteceu isso. Está crescendo pouco e a inflação está ok, né? Com um choque de energia, mas está ok. Então, assim, a situação na Europa está menos pior do que o esperado. E a China, que tem problemas estruturais de crescimento, a China, o crescimento potencial da China vai ser nos próximos anos revisado para baixo. Ela também está conseguindo, no curto prazo, entregar um crescimento em torno de 5%. Então está ok. Então eu diria que, assim, nos próximos 12, 18 meses, o cenário ainda é positivo. Tem riscos, que a gente não pode descartar, mas ainda é positivo. Dá a impressão de que a gente terminou 2023, no geral, com um olhar mais negativo, né, do que poderia vir 2024, e realmente está um cenário mais positivo. Não tem nada muito ruim a ponto de dar derrapagem. O risco é realmente o governo ser menos racional. Você acabou de falar, você falou essa questão de ele ser menos racional, pode ser negativo. Eu ia te fazer uma pergunta, não sei se é isso que você vai responder. Se você pudesse escolher uma política ou uma iniciativa significativa para o governo, uma decisão, né, para ele tomar, que poderia ser impactante positivamente para o agro, para o Brasil, né, mas para o agro em especial, o que você escolheria? Eu acho que eu diria que é subir na cadeia de agregação de valor do agro. O Brasil já é super competitivo, o agro é o que move o Brasil há 30 anos, né? A produtividade do Brasil
só é o que é por conta do agro. Se você tirar o agro, a produtividade é zero ou negativa. Então, assim, está claro que a potência brasileira é o agro, mas acho que tem espaço para a gente adicionar valor em etapas acima, sabe? Então, eu diria que agroindústria, que é agregar valor a produtos que o agro já produz. Então, ao invés de vender a soja, vamos vender o farelo de soja. Na industrialização, você quer dizer, né? Não necessariamente uma agregação de valor só de qualidade dos produtos, mas sim na industrialização. Perfeito, isso aí. Então, acho que agregar valor industrializando o que é produzido, a gente consegue ganhar mais espaço, isso entrega mais PIB, os empregos que isso gera são diferentes, né? O rendimento, por exemplo, desse tipo de emprego é maior do que na média da economia, por exemplo, no setor de serviços. Isso vai entregar um PIB potencial mais alto e tem dinheiro. Quando a gente olha as fontes de financiamento do governo, tem dinheiro até, digamos, carimbado. Os fundos constitucionais regionais, um pedaço da arrecadação ela é canalizada para fundos regionais. Esses fundos regionais têm por objetivo exatamente reduzir as disparidades de renda entre as regiões. Isso deveria ser objeto de empréstimo. Então, assim, está lá o recurso nos bancos regionais, eles deveriam pegar projetos que fizessem exatamente isso, né? Agregassem esse valor. Só que isso não é feito. Mas, assim, recurso não falta. Pelo contrário, tem recurso carimbado. O que falta mesmo é projeto bom e capacidade de entrega do governo. Mas acho que, assim, tentando ser objetivo, acho que agroindústria. Acho que esse é o caminho. Nesse sentido, tem algo que você considera significativo que o governo esteja fazendo? Que seja realmente impactante e iria nesse caminho? Não consigo pensar em algo que o governo já esteja fazendo, mas eu acho que tem muita oportunidade. Inclusive com essa demanda que é global dessa agenda de sustentabilidade, de transição de uma economia com a pegada de carbono mais alta, uma economia de uma emissão menor de carbono. Eu acho que e que passa por essa integração lavoura-pecuária, essa agrofloresta, né? Eu acho que muito disso o Brasil pode se beneficiar agregando valor nessa cadeia produtiva, como a gente falou, mas confesso que a pergunta é difícil, eu não consigo pensar em nada que o governo já esteja fazendo, mas é algo que assim, tem um potencial enorme. Que seria estratégico, né, para o país. E que talvez fosse feito como nunca foi feito antes, né? Porque a gente tem um tempo aí de que há o crescimento dessa produção, por mais que a gente tenha ampliado, na verdade, a cadeia de pecuária. Antes a gente tinha uma produção maior realmente de grãos e aí agora a gente conseguiu mudar essa cadeia de valor com a produção de grãos e aí indo para a alimentação animal e aumentando a produção de todas as carnes, bovina, suína e de frango também. Acaba sendo uma agregação de valor, não de industrialização, mas sim uma evolução do setor em relação a isso. Mas fica aí com esse espaço para estratégias específicas para essa agregação do lado da industrialização, que com certeza o governo vai ter que enfrentar seus desafios aí, que isso já são de um longo tempo, né? Relacionado à questão de industrial mesmo. Um ponto ainda nesse sentido, sobre o que o governo poderia fazer, né? De fato, o que está fazendo, eu realmente não consigo pensar em nada que eles já estejam entregando. Mas a gente sabe, por exemplo, o açaí é um exemplo, acho que importante. A gente basicamente exporta açaí cru, não tem nenhuma agregação de valor. Quando se fala em agregar valor na produção de vários produtos que tem no norte do Brasil, também tem um potencial enorme ali de você adicionar valor em vários produtos, né, agro, que só tem no norte do Brasil. Né? Muitos falam da Amazônia, inclusive, que passa até um pouco pelo trabalho de ciência e tecnologia, né, de datar, de documentar, registrar patente. Eu acho que tem um caminho longo para esse tipo de agenda, que talvez seja uma das principais vantagens comparativas do Brasil. Né? O Brasil, com tanta riqueza, não só agro, mas também mineral, falta um trabalho de ciência e tecnologia e de colocar, digamos, o recurso, né, o volume de recurso, o crédito no lugar certo para você desenvolver isso. Eu acho que tem um espaço grande e talvez com essa agenda de ESG tão forte globalmente, eu acho que pode ser o caminho
para a gente de fato entregar, né, virar essa chave para um crescimento mais forte, um PIB mais forte no médio prazo, usando as potencialidades do Brasil. Você consegue valorizar, inclusive, regiões, né, brasileiras, produtos tipicamente brasileiros. Eu queria só, é interessante essa sua visão aqui, a gente fugiu até um pouco daquela questão mais econômica, muito interessante. Mas eu queria adicionar um ponto que quando a gente fala dessa questão de agregação de valor, vai ter o desafio também de identificar qual produto tem o seu potencial para isso, né? A gente tem alguns produtos que simplesmente alguns mercados não têm interesse em ter ele industrializado, é o que acontece muito com o caso do café. O mercado de café cresceu muito, evoluiu na qualidade, mas ainda há o interesse dos países em comprar café verde. Às vezes eles misturam com outras origens e não de comprar um café já industrializado com a origem só do Brasil. Então também vai existir isso, né? Alguns produtos do Brasil vai conseguir realmente avançar e agregar valor, verticalizar dentro da sua produção ali, e outros pode ser que ele agregue valor de uma outra forma, né? Não com essa verticalização. Isso é importante porque tem tudo a ver com o programa, né? que é justamente a inteligência, né? O governo precisa criar essa inteligência. Não dá simplesmente para falar é industrialização, é verticalização e tenta colocar todo mundo, porque realmente os mercados, né, os produtos são muito diferenciados. Tem que mapear, no fundo, as cadeias globais de valor, né? Tem cadeias que já estão prontas. Um exemplo que sempre se cita, mas não no agro, mas na parte de indústria de manufatura, é o exemplo da Embraer. A Embraer não produz o avião, não é 100% do avião. A Embraer, ela se especializou numa etapa específica, onde ela é muito competitiva, a mais competitiva do mundo, e ela se inseriu numa cadeia que é global de valor. E hoje a gente, em função disso, consegue ter uma exportação relevante por conta dessa participação da Embraer. Mal comparando, a gente precisaria fazer isso também no agro, que é mapear essas cadeias globais de valor e entrar nessas cadeias onde o Brasil já tem vantagem comparativa. Algumas cadeias já vão estar prontas, outras a gente vai ter que construir. Mas acho que o caminho é esse, é mapear essas cadeias de valor, e isso requer um trabalho de inteligência estratégica, né? Comercial, que é o que está faltando. Acho que isso é muito carente no governo. Sim, bom, agora realmente chegamos ao final. Obrigada, Gabriel, pela sua participação, pelas contribuições. Deu para a gente traduzir um pouco toda essa questão econômica voltada realmente para o que tem impactado o Brasil e o agro brasileiro. A gente espera que a gente possa estar aí num ano um pouco mais positivo mesmo do que terminamos 2023 e que essas decisões do governo venham aí beneficiar o setor, independente de qualquer ideologia do país. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.